Seu cara, hein, Tigrão? Eu estou... Faça uma declaração de amor aí pra Estela. Pensou muito, sem condições, sem condições. Olha, é o seguinte, nesse primeiro bloco nós vamos apresentar a retrospectiva da Ponte Preta, primeiro semestre em 2014. Acompanhe. 2014 começou com uma sombra de indefinição na Ponte Preta, depois de ficar com o vice da Copa Sul-Americana e amargar o rebaixamento para o brasileiro da Série B. Os pontepretanos sabiam que o ano seria para enxugar as finanças. Com cotas menores, a diretoria da Macaca foi mais uma vez buscar o bom e barato. O nome da vez foi Sidney Moraes, jovem técnico que ganhou destaque em duas equipes modestas, Boa Esporte e Icasa. O comandante teve que montar um elenco que não deixasse a folha de pagamento alta demais. A estreia da Macaca no Paulistão deixou dúvidas. Derrota para o Botafogo de Ribeirão. A recuperação veio logo em seguida, 1-0 sobre o Audax. Só que o namoro Sidney Moraes e Ponte Preta só duraria mais uma rodada. A Macaca foi a Piracicaba e levou 4-1 do 15. Foi a despedida do treinador. Mal deu tempo para a repercussão e os dirigentes trouxeram de volta um velho conhecido dos campineiros. Oswaldo Alvarez retornava ao Majestoso e tinha pouco tempo para ajustar o time que enfrentaria o Corinthians. Neste confronto, Vadão mostrou por que é pé quente. Vitória que abriu caminho para uma sequência de 3 resultados positivos. E a Macaca seguia firme em busca da classificação no estadual. Olha, seguimos aqui com a retrospectiva e estamos apresentando o primeiro semestre da Ponte Preta. Já já a análise dos especialistas, o que é que a Ponte fez no primeiro semestre de 2014. Vamos para a segunda parte da matéria. A primeira fase do Paulistão seguiu sem sustos para os pontepretanos. Após 15 rodadas, a Macaca somou 24 pontos, num total de 8 vitórias e 7 derrotas. A Ponte se classificou em segundo no Grupo C e pegaria o Santos nas quartas de final. Pela Copa do Brasil, os alvinegros estrearam com goleada, 4-1 sobre o Náutico de Roraima. Classificação garantida, sem a necessidade do jogo da volta. De volta ao Paulistão, a Ponte foi até a Vila Belmiro com a esperança de terminar com a série invicta do Peixe em casa. Só que o resultado foi pior do que o esperado. Derrota por 4-0 e o time de Vadão estava eliminado do estadual. Restava treinar, reformular e esperar o brasileiro da Série B. Só que no meio do caminho, um imprevisto. Vadão recebia um convite para ser o técnico da seleção brasileira feminina. O adeus do treinador abriu caminho para um sonho antigo da diretoria. Dado Cavalcante chegava ao Majestoso. A estreia do novo técnico foi pela primeira rodada da Série B. Em casa, a Ponte não passou de um empate diante do Icasa. Pela segunda fase da Copa do Brasil, empate fora de casa contra o Paraná. Na volta ao Majestoso, novamente um 1-1. A vaga para a terceira fase foi resolvida nos pênaltis. Aí deu Macaca num impressionante placar de 8-7. Olha, no programa de hoje nós apresentamos aí o primeiro semestre da Ponte Preta. Estamos numa sequência de retrospectiva. E ainda vamos colocar neste ano o segundo semestre da Macaca. Mas e aí, meus parças, falando a respeito do primeiro semestre, o que aconteceu? Você tá cada vez pior, Batista. Por que cada vez pior? Meu Deus do céu, que parças. Que mané, Márcio. Vocês não são parceiros? Não, sou seu funcionário e não, seu meu amigo. Funcionário, não. Parceiro é conversa de malandro. Você acha que... Você está aqui sob o meu comando. Estou comandando parceiro o programa. É conversa de malandro. Você acha que um cara na sua idade... Eu não sou malandro. Cabelão pintado, falando parça... Sou chefe de família, já é avô, para com essa conversa. Tá incompatível com o fala teu parça, outra hora fala velho. Incompatível com o seu RG. Olha, velho, fala a verdade. Cacete, o que você tem a dizer? Vamos lá, fala aí. Sobre a Ponte Preta? É. A Ponte Preta foi entorpecida no primeiro semestre pelos problemas do final do ano passado. Essa é a grande realidade. A Ponte tomou um baque muito grande. Foram 2. O maior foi o rebaixamento. Então, até acertar a casa, até você reconstruir
aquilo que foi problemático no ano passado leva um tempo. Só que a Ponte precisou trocar 3 vezes de treinador, né? Acreditou primeiro do Sidney Moraes, que esse foi uma grande decepção para todos nós. Depois veio o Dado, outra decepção. Aliás, antes teve o Vadão, né? Vadão, e o Vadão só saiu porque foi a seleção brasileira. E depois apareceu o Dado. Desses 3 aí, o único que realmente fez um trabalho que dá para considerar competente foi o Vadão. Mas aí, quando você imaginava que a coisa seria diferente, o Vadão aceitou a seleção brasileira e tinha que aceitar, e a Ponte errou de novo. Foi atrás do Dado, que para mim também foi uma grande decepção, porque eu imaginava que o Dado faria na Ponte um bom trabalho e infelizmente não foi assim. Agora, Tigrão, talvez você possa explicar, eu não consigo entender como é que uma diretoria contrata, por exemplo, Sidney Moraes. Alguém vai contratar treinador, Sidney Moraes. Não é bem aparece assim, não. Sidney Moraes. Não é bem assim. Pô, tá louco? Ele ficou a um ponto do acesso na Série B do ano anterior, no ano de 2013, com o Icasa. Isso aí. Que esse Mas ano foi uma coisa é rebaixado. treinar o Icasa, outra coisa é treinar a Ponte Preta. Não dá, não tem condições. Mas então o Guto teria que ter ficado no Mogi Mirim. Fica muito difícil. Por exemplo, o Dado Cavalcante, até compreensível, fez um bom trabalho no Mogi Mirim, disputando o Campeonato Paulista. A Mogi serve, no Icasa não serve. Que é uma força. Agora, eu acho que o cara que brilhou... O Icasa está fora do grande centro do futebol do Brasil. Então o Rivaldo nunca poderia ter vindo para o estado de São Paulo. E mudou de opinião, né? Porque quando o Sidney chegou, ele elogiou. Rivaldo era agora que não deu certo, ele falou, eu falei que não deu certo. Então Givanildo, eu falei que não deu certo. Oliveira nunca elogiou na época. Givanildo de Oliveira. Elogiou na época o Sidney. Não elogiei na época. Eu sou muda de opinião. Põe a fita aí para ver se eu elogiei. Vira casaca você. Eu disse que era treinador Vira inexperiente. casaca você. Você é comentarista. Só valia. Você, ó. Só valia porque a Ponte tinha que enxugar custos. Espera um pouquinho. Porque foi rebaixada pela incompetência da diretoria. Quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Então, fala aí. Você aciona a gente, você depois não é fica burro, atropelando. você é bode velho. Você primeiro aciona a gente, depois você fica atropelando, quando você vê que você vai cair do horse, quando você vai despencar do equino, aí você fica querendo bater boca com a gente. E essa coisa que ele inventou esse ano de ficar vindo de lombo de jegue, lombo de burro e lambreta? Tá louco. Olha, Quem que aguenta isso? O que eu queria dizer é o seguinte, que a Ponte deu uma oportunidade para o técnico da moda dentro das possibilidades, e não deu certo. Agora, o primeiro semestre da Ponte, para dar uma resumida legal, senão acaba o programa, iniciou-se de forma tenebrosa. A Ponte dava sinais de que seria rebaixada no Campeonato Paulista. O Vadão veio e deu uma arrumada à base da bruxaria, porque o elenco estava totalmente desajustado, não tinha nenhum padrão, e a Ponte foi bem, acabou de uma ameaça de rebaixamento no Paulista, ela se classificou para as quartas de final no próprio campeonato. E foi eliminada pelo Santos, que vivia um momento espetacular. Espetacular o Santos. Foi vice-campeão naquela surpresa chamada Ituano, mas chegou a galope o Santos à final. E na Copa do Brasil, a Ponte foi até a terceira fase, que era algo esperado. Portanto, depois de uma ressaca de perda de Sul-Americana e de uma ressaca de vinho de péssima qualidade. Vinho de garrafão. De vinho de garrafão com aquele com palhinha por fora. Né? Que é aquela embalagem com palhinha por fora. Aquela de plástico por fora, que é pior ainda. Esse foi o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Depois de tudo isso, e caindo do orçamento de 30 para 6, eu acho que a Ponte tirou leite de pedra no primeiro semestre, se classificando entre os 8 melhores no Paulista e indo até a terceira fase na Copa do Brasil. Agora fala o outro burro, que um já falou. Esse bloco foi a retrospectiva do primeiro semestre da Ponte Preta. No próximo bloco, a retrospectiva do primeiro semestre do Guarani. Voltamos já já. Batista tá talipão nesse programa.